O professor de língua portuguesa da UNAMA, Roberto Fadel, levou mais uma vez os seus alunos do curso de Comunicação Social para uma visita ao Cemitério da Soledade. Há 8 anos, o professor realiza esse projeto com o objetivo de estimular a criatividade dos alunos, a fim de que eles produzam textos jornalísticos e publicitários. É importante que o aluno conheça, né, a substância teórica, mas é necessário também que isso entre e estabeleça uma coesão com o ensino prático. Ele vem aqui, conhece todo o referencial histórico desse local, que é o terceiro maior museu aberto ao céu do mundo, perdendo apenas para um na França e outro na Espanha. Então ele tem contato com esse trabalho, ele começa a exercitar esse trabalho do jornalista, que é ir a campo e cumprir a sua pauta. A visita parece que realmente aguçou a curiosidade dos alunos. Todos estavam atentos, curiosos e muito concentrados nas histórias contadas pelo professor sobre o cemitério. O aluno de jornalismo, Lucas Cardoso, se interessou pela história do menino Zezinho, que morreu depois de ter sido violentado. Dizem que por causa dessa forma violenta de morte, o menino faz milagres. A história dele é muito interessante, porque ele foi a primeira criança a ser enterrada aqui e não foi pelo surto de malária que teve naquela época. Além do menino Zezinho, outros túmulos são muito famosos, como o da princesa Cecília, o da escrava Anastácia e de Antônio Lacerda de Chermont, mais conhecido como o Visconde de Arari. Apesar dele ter sido um político muito conhecido na época em que Pará era apenas província e ter tido terras, as maiores terras do Marajó, hoje em dia poucas pessoas conhecem ele, conhecem a história. Esquecem até que ele chegou a ser o presidente da província do Pará. O cemitério Nossa Senhora da Soledade foi o primeiro cemitério público de Belém. Construído em 1850, no bairro Batista Campos, foi erguido para abrigar as vítimas de grandes epidemias, como a malária e a febre amarela, que mataram cerca de 30 mil pessoas. Hoje, estão catalogados 440 túmulos no cemitério. O espaço foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 1964. Esse tombamento se deu justamente em função do paisagismo. Então, quando a gente fala em paisagem, é a paisagem construída, no caso, né? Então, nós vamos ter a presença da nossa vegetação, das árvores, né, das mangueiras, e também os elementos construídos pelo próprio homem, que são as esculturas e os túmulos que foram inseridos nesse próprio espaço. E também, né, porque na época a prefeitura estava criando novos cemitérios e sofria a possibilidade desse terreno ser vendido. E ali, naquele espaço, vinha a ser construído outros edifícios, né? Então, ele foi tombado também com o intuito de preservar não só a questão da paisagem, né, de todo esse contexto histórico, mas de evitar a especulação imobiliária na área. Apesar da importância histórica, o Cemitério da Soledade está bastante abandonado. Mas, mesmo assim, o local recebe muitos visitantes que fazem orações e agradecem as graças alcançadas. Esse é o caso do seu José Santos, de 64 anos, que antes de ir à missa, às segundas-feiras, sempre passa no cemitério para rezar pelas almas e pedir proteção. Uma maneira de prestar uma solidariedade com os mortos, entendeu? E agradecer, às vezes, uma graça que a gente pede, ou fazer algum pedido, proteção, paz nos lares, nos trabalhos. É aqui mesmo rezar pelos mortos aqui, que muitas das vezes não tem, mas quem faça por eles. Pensar que a população jamais vai deixar de ocupar aquele espaço utilizando esse sincretismo religioso. Qualquer intervenção que venha a ser feita dentro do próprio espaço do cemitério, né, o arquiteto, o restaurador, ele tem que ter na memória essas questões.